educação é necessariamente um trabalho inferior, que deve ser remunerado de forma inferior, cujos profissionais devem ter um tratamento muito pior do que os níveis mais elevados e altos de ensino. Vou falar de mim, para não chegar à universidade, porque ele já falou da universidade. Eu sempre fui um professor do ensino médio. Eu sempre peguei alunos prontos, devidamente alfabetizados, por professores que eu nunca vi na minha vida, devidamente socializados, por professores que eu nunca vi na minha vida, que já tinham interesses que aquelas professoras que eu nunca vi na minha vida despertaram. Eu só coloquei a cereja num bolo pronto. E, portanto, o trabalho, na realidade, todo o trabalho de concepção do edifício, de construção do edifício, não foi feito por mim, professor do ensino médio, que já pego adolescentes mais ou menos encaminhados na sua vida, ou pelo que atua na graduação, que pega aqueles que eu ajudei a terminar o encaminhamento. Foi feito lá embaixo, na base da pirâmide educacional, por aquelas professoras, e eu falo aquelas, desculpem, um ou outro masculino aí no meio, porque quase 100% do professorado do ensino infantil e do nível fundamental 1 é feminino, contam-se nos dedos da minha mão de direita os homens e vai sobrar dedo. E, portanto, professoras, essas professoras é que prepararam o trabalho para que nós continuássemos. Digamos, a base do edifício, os alicerces e até as paredes foram feitas pelo público feminino que atua na educação infantil e no Fundamental 1, na alfabetização propriamente dita. E são exatamente aí que residem os piores salários, as maiores jornadas de trabalho e a atividade mais precária. Então, na educação básica, hoje, segundo dados da CNTE, mais da metade dos professores são contratados a título precário. Na educação infantil é mais grave. Em várias prefeituras, os profissionais de educação infantil, as professoras, sequer têm status de professor. Recebem outras denominações e outros tratamentos, que não dão a dignidade da profissão docente. Não é por acaso, é para desmontar a carreira. Isso implica em formas precarizadas de contratação, isso implica em salários mais baixos, jornadas mais elevadas de trabalho. Né? E por isso, seguindo o nosso amigo aqui, desculpa, disse ele mais adiante, são só 3 citações, tá? Calma, já estou na segunda. Não pretendo torturá-los com citação, torturá-los. Mas disse ele, e de novo lembrando, aqui se fala, trata de um popstar da ciência, disse, em tom de garofa, se eu fosse rei, isso aqui foi feito em 91, daria crédito a Gorbachev, o homem que desmontou a União Soviética. Acreditaria que a Guerra Fria foi um evento fortuito na história, e não um estado permanente necessário da política mundial. Assinaria alguns acordos, reduziria drasticamente o orçamento militar dos Estados Unidos e aplicaria uma fração do que foi economizado para dobrar o salário de todo professor de escola pública. Eu digo isso porque se a gente vai falar de carreira, necessariamente temos que tocar em 2 temas centrais, porque senão não há sentido nenhum em debater carreira. Em primeiro lugar, os níveis de salário. Em segundo lugar, a jornada de trabalho. Com qual jornada de trabalho se remunera o professor? Porque só é possível atender às demandas de carreira, que implicam em salário, jornada de trabalho e forma de contratação, se aumentar substancialmente o investimento por aluno. O Brasil hoje, segundo dados da OCDE, investe por ano, isso é dado de 2015, tá? Esse ano pode ter mudado um pouco para pior, porque a crise avançou. Bom, o Brasil, segundo dados da OCDE, investia em 2015 por volta de $3.400 anuais por aluno, em média. Que menos investem no mundo. Para dar uma ideia, Luxemburgo, que costuma ficar entre os 3 melhores sistemas de ensino do planeta, investe em média $22.500 por aluno no ano. Quase, vamos dizer, 8 vezes mais que o Brasil. Suíça investe em média $17.400 por aluno no ano. A Inglaterra, que é um país em decadência em termos de serviços públicos, cuja educação vem sendo privatizada a passos largos, mesmo na sua decadência, investe em média $12.000 por aluno no ano. E um Brasil como o nosso, em que metade dos jovens não concluem o ensino médio, que tem por volta de 14 milhões de analfabetos, investe $3.400 por aluno no ano.
Então, falar em carreira implica em falar em salário, jornada de trabalho e forma de contratação, implica em aumentar o investimento médio por aluno, porque é só daí que vamos tirar recursos para melhorar e dignificar os professores, melhorar os salários, as condições de trabalho e dar um mínimo padrão de dignidade aos profissionais da educação infantil e da educação básica em geral. E por isso, nos Estados Unidos, implica em parar de gastar, como ele disse, né, parar de gastar em orçamento militar. Porque os Estados Unidos têm uma enorme dívida pública, mas não é problema a dívida pública dos Estados Unidos. Eles têm a moeda mundial, então eles podem pagar emitindo dólares. Por isso que os credores nos Estados Unidos não querem receber a dívida pública. Porque o dia que eles receberem dos Estados Unidos o $1 trilhão que o tio Sam deve, o tio Sam vai pagar emitindo moeda, as fortunas deles vão acabar, vão virar nada, porque o dólar perde seu valor. Então, quem é credor do Estado norte-americano não tem a menor intenção de receber. Porque se receber é o fim. Porque o dólar vai cair a um valor, um patamar tão ridículo que suas fortunas se tornarão poeira, menores que o meu salário. Que no meu salário já não é muito alto. No caso do Brasil, investir mais em aluno implica em, primeiro, romper com a dívida pública. Eu estou com os dois orçamentos aqui, tá? Esse é o de 2014 e aqui o de 2015. Em 2014, o governo federal gastou 40% do que ganhou, do que arrecadou com juros e serviços da dívida pública. 40% de cada R$10, 4 que o governo federal arrecadou, isso inclui também estados e municípios, porque eles são devedores do governo federal, 40% do arrecadado, 4 em cada R$10, foi para pagar a dívida pública. Desse orçamento, apenas 3,7% foi para a educação. Então, 40% para a dívida pública, 3,7% para a educação. Nas estratégias, não nas metas, vamos ver uma coisa interessante, que em vários momentos a palavra pública foi substituída por gratuita. Você olha no BNE e vai ver, não nas metas, nas estratégias menores, você vai ver lá que não usa-se mais regularmente educação pública, escola pública e ensino público. Se usa gratuita, gratuito, gratuita, gratuito. Porque toda aquela instituição, não importa se pública ou privada, que não cobre mensalidades, pode receber verba federal, ou verba do Estado. E, portanto, instituições privadas, mantidas pela lógica do lucro, podem receber verbas públicas da educação. O BNE legalizou essa situação. Isso explica, por exemplo, porque hoje a educação infantil, e em particular as creches, são oferecidas pelas prefeituras por entidades conveniadas. É a privatização da educação infantil. As universidades estão sendo privatizadas por vários mecanismos. As públicas pelas parcerias, pela invasão das fundações de direito privado. As instituições privadas, o governo abriu para o mercado financeiro atuar nesse campo. Então, bancos e instituições financeiras hoje mantêm faculdades e universidades ou em parceria ou diretamente. E a educação infantil, principalmente creches, está sendo devidamente privatizada pelo mecanismo de parcerias via entidades conveniadas. Essa situação de privatização da educação, permitindo ao capital privado penetrar no ensino, mais ainda permitindo ao capital privado se apropriar de verbas públicas, tem uma consequência concreta no trabalho das pessoas. O vosso trabalho, o meu, que é a precarização do trabalho. Uma instituição privada tem duas características fundamentais. A primeira, lucros máximos, gastos mínimos. E plano de carreira é gasto. Ninguém vai querer um plano de carreira que não implique aumentar salário e reduzir jornada. Isso não é carreira. E, portanto, primeira lógica, lucros máximos, gastos mínimos. É o que leva à precarização do trabalho, é o que leva a desqualificar os profissionais da educação infantil e o próprio trabalho desses profissionais. E, por outro lado, uma instituição privada não tem democracia. As denúncias feitas aqui são típicas desse processo de privatização do ensino. O assédio moral, chefes nomeados, chefes que respondem a outro chefe, que responde a outro chefe. Você não sabe mais quem é seu chefe. São tantos chefes que você não sabe mais quem é o chefe. Porque cada coisa tem um chefe específico. Eu trabalho numa prefeitura em que eu contei 15 chefes.
15 chefes. Além da escola, tem mais 14. Tem o chefe da demanda, tem o chefe de projetos, tem 15, eu contei 15 chefes. E eles 15, cada um dá uma ordem diferente da outra, e por isso eu não cumpro nenhum. Aí é sempre agrada alguém, porque eu não cumpro ordem, então tá bom. Alguém vai ficar feliz porque acha que eu sou leal a ele. Mas o princípio é, eu tenho 15 chefes. É a lógica da mercantilização. Um cuida de projetos, parcerias público-privadas com empresas de caráter duvidoso. O outro cuida de pedagógico, segundo ela, mas nunca deu aula na vida. Mas ela cuida do pedagógico. Alguém comandou a cuidar do pedagógico. Quem? Uma editora parceira da prefeitura, obviamente, porque também editoras começam a invadir, editoras privadas de material didático, começam a invadir o espaço público oferecendo seus serviços. Não sei como é que aqui, deve ser Pitágoras. Lá em São Paulo é Anglo, a empresa que mais invade a escola pública. Aqui é o Odebrecht. Odebrecht. Né? Mas essa Pitágoras também anda rondando. Anda rondando. Então, em primeiro lugar, seguindo a lógica aqui, falar de carreira, falar de salário, de contratação, jornada, implica em combater a própria mercantilização da educação, a privatização do ensino, começando pela educação infantil, terminando na universidade. Porque a privatização implica, em primeiro lugar, no autoritarismo, a ditadura que se vive no local de trabalho, implica também na precarização do próprio trabalho, planos de carreiras que dividem a categoria profissional. Primeiro, cria uma situação de professores que não são professores, porque estão na educação infantil. Entre os que têm o privilégio ainda de ser professores, os do ensino fundamental em diante, também são divididos. Em vários lugares, como no estado de São Paulo, por exemplo, de onde eu venho, uma professora 1, uma PEB 1, com formação universitária, jamais ganhará o mesmo que um PEB 2 com formação universitária. Porque, para ela, PEB 1, formação universitária vira evolução na carreira. Para ele, PEB 2, formação universitária vira pré-condição para ingressar. Então, o PEB 2 tinha o status de ser um profissional universitário. Então, ele ganha mais ou menos, né? Ganha como profissional universitário. A professora PEB 1 jamais ganhará como profissional universitária. A universidade, para ela, é uma evolução na carreira. No que isso se traduz? Em média, uma PEB 1, na mesma condição que um PEB 2, mesmo tempo de serviço, mesma formação superior, ganha 20% a menos. Porque para a PEB 2 é uma situação, para a PEB 1 é outra situação. Entre os PEB 2, entre os professores ainda, tem uma outra divisão, criou-se a imagem do gestor, que o diretor e o coordenador pedagógico não são mais professores que ascenderam na carreira, eles são outra coisa, são gestores, que são tratados como tal. E por isso os salários dessa gente também, a carreira dessa gente é diferente. Que é o velho princípio romano, divide et impera, dividir para governar. Como eu sou professor de história, gosto de coisas não muito úteis. Um grande debate historiográfico é como é que uma cidade chamada Roma dominou o mundo durante 5 séculos. E mais ainda, os romanos dominaram 75% do mundo conhecido na antiguidade. Isso é dominar o mundo mesmo. De cada 4 quilômetros de terra conhecida no mundo antigo, 3 chegaram a ser parte do Império Romano. O princípio dos romanos era dividir et impera, dividir para governar. Traduzindo, estimulava a guerra entre os povos dominados. Havia guerras permanentes no Império Romano. E os romanos chegavam como pacificadores, oferecendo a Pax de Roma. Mediante um imposto, todo mundo era pacificado por Roma. Assim, os romanos dominaram durante quase 500 anos quase todo mundo. Assim, a privatização do ensino consegue se impor sobre nossa categoria profissional, nos dividindo, criando a ideia de que a educação não é um trabalho solidário, cooperativo, mas que é uma história que cada um por si, Deus contra todos. Por isso o gestor quer defender o seu, eu sou o gestor. Se a escola funcionar, não importa como, está muito bom para mim, trabalho escravo, professor trabalhando demais, faltou professor, superlota as outras salas de aula e segue adiante. O professor, que é professor ainda, olha para a educação infantil, problema delas. Eu sou professor, garanto o meu. E por isso, né, é o velho princípio de que divide et impera. É impor a divisão, impor a competição no local de trabalho, fazendo com que os laços de solidariedade se dissolvam, para, ao mesmo tempo que se impõe a privatização do ensino, se impõe a precarização do trabalho. É cada um por si. Cada um tenta resolver o seu problema.
Sendo que a nossa experiência ensina que a educação é um ato fundamentalmente cooperativo. É um ato coletivo dos sujeitos que educam sobre os educandos. E coletivo de toda a equipe escolar, fundamentalmente os professores, os docentes, que são a linha de frente, mas também envolve os demais funcionários. Então a educação só dá certo com cooperação, não com competição. Se impõe a competição para que os interesses privados prevaleçam sobre o interesse público. Se impõe a competição para que o trabalho seja mais precarizado, os salários sejam cada vez mais aviltantes, as jornadas de trabalho sejam estressantes, as formas de contratação as mais precárias possíveis, uma parte da categoria, inclusive, sequer recebendo o status de professor. São outra coisa. São auxiliares, né? Tem uma várias terminologia para diferenciar a educação infantil do Fundamental 1 e do Fundamental 2. E, para dar uma abreviada, uns contra todos, produz a derrota de todos. A meritocracia é melhor representada por uma paródia. Eu gosto muito do Simpsons. É um desenho feito por Richard Garriott, que é um crítico mordaz da sociedade norte-americana. Tem um episódio em que ele retrata a meritocracia, em que o Bart Simpson, que não é um prodígio de intelecto, não é um gênio, ele vai fazer uma prova de avaliação meritocrática entre os alunos, porque lá nos Estados Unidos as escolas e os alunos são classificados, e os professores ganham dessa forma. Se conseguir classificar melhor os seus alunos, ganham mais. Se classificar mal, ganham mal. E em alguns casos, demitidos. São as escolas charter do ZELA, que podem contratar e demitir professores pelo desempenho dos alunos. Mas tem um episódio em que o Bart vai fazer uma prova de classificação, em que ele troca de prova com o gênio da turma. Ele frauda a prova. E o gênio vai para a classe de retardados, literalmente o termo é esse que se usa, e o Bart vai para a classe de gênios. Bart chega em casa e conta a novidade para o pai, que diz que colou na prova, trapaceou na prova, mas que ele estava entre os gênios. O Simpson Homer começa a chorar de felicidade, olha para o filho e o abraça compungido e diz: Bart, meu filho, você realizou o grande sonho da família Simpson. O Bart olha: qual é, papai? Passar a perna em alguém. A meritocracia só serve para isso, para que você sinta-se vitorioso, que você passou a perna em alguém. Na realidade, você passou a perna em si mesmo. Porque mesmo com essas políticas meritocráticas, não há ninguém nessa sala que ganhe bem. E não há ninguém na sua escola que ganha bem. Eles fizeram a prova, fizeram os requisitos para a meritocracia. Quem deles está feliz? Delas? Ninguém. Então a meritocracia, você acha que passou a perna em todo mundo quando você passa a perna em si mesmo. É um mecanismo de divisão. E mais ainda, de divisão que permite ao gestor, ao capataz de plantão, diretor, diretora, coordenador, que nome tenha, impor a vontade da privatização através da avaliação de desempenho. Então, lutar pela carreira é lutar por salário, jornada de trabalho com no mínimo 50% de hora de atividade, é lutar contra o trabalho precário, por concurso público, estabilidade, efetivação, mas é lutar também contra a meritocracia e é lutar contra a avaliação de desempenho. Porque, na realidade, esses dois mecanismos só servem para reforçar os interesses privados e antieducacionais presentes cada vez mais hoje no espaço público da educação. E na última parte eu vou dizer por que eles fazem isso, não é por acaso. E por isso, nós defender uma carreira implica em defender a garantia do ingresso para o concurso, mas também a garantia de estabilidade por aqueles que já estão trabalhando a título precário. Nós não queremos um concurso público para que se demita aqueles que já trabalham há 5, 10, 15 anos a título precário para colocar outros. O concurso público tem que ser uma forma pública, democrática de ingresso, mas que respeite a situação daqueles que já estão na rede, né? Que não foram colocados lá por apadrinhados políticos, que entraram lá por mérito próprio e, infelizmente, a título precário. A carreira tem que garantir evolução. Evolução não da forma como é hoje, em que cria-se uma situação em que vocês, para evoluírem na carreira, são obrigados a sair da sala de aula. Isso é o que explica a mobilidade. Não é só o trabalho precário e o salário ruim. É porque se você quiser ganhar mais, você tem que sair da sala de aula. Tem que virar diretor, alguma outra coisa, supervisor. Na realidade, o certo, na minha opinião, que é o que se pratica na França, foi a informação que deu uma dirigente sindical do Solidaire da França, uma central sindical, que primeiro, lá na França, antes do dilúvio, lógico, em 2008,
os professores que eram melhor remunerados eram os professores de alfabetização. Mas, segundo, o critério para definir o patamar salarial de um docente não era o nível de atuação dele, o campo de atuação, mas a sua formação e tempo de serviço. Então, se eu sou doutor, pós-doutor e quero trabalhar na educação infantil, eu tenho todo o direito de trabalhar na educação infantil e ganhar o equivalente a um pós-doutor. Porque se a educação infantil eu considero para mim meu campo de atuação, o que eu quero fazer, eu tenho que receber pela formação que tem, pelo tempo de serviço e dedicação que tem, certo? Independente de ser educação infantil ou ensino médio. Então a evolução tem que ser por titulação, tempo de serviço e não hoje como é, por campo de atuação, né? E isso só é possível, obviamente, garantir a conquista, digamos, desse mínimo que a gente chama de plano de carreira, salário, jornada, estabilidade no emprego, evolução funcional, que não se dependa de mérito, de avaliação de desempenho, da vontade do chefe, ou de algum outro critério meritocrático. Se o Brasil efetivamente aumentar o seu investimento por aluno ano, isso implica em lutar contra as corporações privadas que abocanham as verbas da educação por todos os mecanismos, às vezes, implícitos, né, que a gente não consegue identificar, de parcerias, etc. E por isso a luta pela carreira é uma luta pela nossa dignidade, é uma luta pelo respeito às crianças, como está nessa camiseta aqui, mas é também uma luta contra a privatização e pela defesa de fato da escola pública como um direito de todos, né, independente de condição social, independente de etnia, independente de ideologia. E isso implica em lutar contra o ensino privado, que as verbas públicas sejam destinadas apenas às escolas públicas, que o Estado brasileiro pare de sustentar 1.148 NAPAPs, com quase metade do orçamento público, né, e gaste de fato o dinheiro público para garantir à nossa população saúde, educação, transporte. E por isso, para terminar, desculpe, há um princípio da lógica que diz que o todo é mais que a somatória das partes, que o todo condiciona o funcionamento das partes, que é o nosso caso. O todo, a parte aqui é a defesa da nossa carreira e da nossa dignidade profissional. O todo é a defesa do ensino público como direito, porque só vai haver carreira e dignidade profissional quando nós conseguirmos derrotar os agentes do capital e seus governos que atuam de forma deliberada na escola para privatizar o ensino. E por isso a luta pela carreira é parte de um todo, que é parte da luta contra a educação e contra o capital que invade os espaços públicos da educação.